Amém, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. É muito bom estar nesse ambiente de glória, nesse ambiente gostoso, onde podemos desfrutar da presença manifesta de Deus, amém? O Espírito Santo está à vontade entre nós, quem pode testificar isso? Glória a Deus. E isso acontece, queridos, quando Ele encontra um ambiente onde pessoas vêm dispostas a buscá-lo e a receber dEle, amém? Onde pessoas vêm dispostas a estarem abertas para aquilo que Ele quer falar, para aquilo que Ele quer ministrar, para aquilo que Ele quer fazer. Então, Ele se sente à vontade. Da mesma maneira como você se sente à vontade num lugar, numa casa onde você é bem recebido, assim o Espírito Santo se sente à vontade no lugar onde Ele é desejado, onde Ele é esperado, Ele é ansiado, Ele é bem recebido. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse ambiente que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias. Nós estamos numa série de estudos a respeito de edificando portas. Sempre, todo ano, Deus nos dá uma direção das palavras que Ele quer nos dar durante aquele ano. E há 3 anos nós estamos construindo algo, o Senhor está construindo algo em nós, através da ministração da palavra. Há 2 anos atrás o tema foi lançando fundamentos, onde nós lançamos os fundamentos da casa, a base da vida cristã, de oração, leitura bíblica, testemunho, serviço, vida financeira, comunhão, e nós passamos o ano inteiro trabalhando em cima desses temas. Lançadas as bases, ano passado foi hora de levantar as paredes, e o tema foi edificando uma casa espiritual. E trabalhamos em cima de cada cômodo da casa, sobre o quarto, a sala de estar, a cozinha. Durante o ano inteiro trabalhamos na construção dessa casa. E para esse ano Ele nos deu a direção de que é o ano do acabamento da casa. E o acabamento passa por estabelecer as portas, ou firmar as portas, ou edificar as portas da casa. E há mais de um mês, nós estamos estudando a respeito da restauração das portas dos muros de Jerusalém, que está no capítulo 3 do livro de Neemias, que se encontra no Velho Testamento, uma história onde Jerusalém ela é destruída pelos inimigos do povo de Israel. O povo de Israel peca contra o Senhor, Deus manda um juízo sobre Israel, e Jerusalém é tomada, e os seus muros são derrubados, e as suas portas são queimadas a fogo. E durante 170 anos, a cidade ficou dessa maneira, em escombros e em destruição completa. Até que Deus levanta um homem chamado Neemias, que trabalhava na corte do império que havia dominado Israel, e ele é enviado pelo imperador para voltar para Jerusalém e restaurar os muros da cidade de Jerusalém. E esses muros que estavam há 170 anos destruídos, o povo já estava há 100 anos pelo menos morando entre os escombros e não conseguiam reconstruir. Foram reconstruídos através de Neemias e de uma equipe de trabalho que ele levantou em 56 dias, em menos de 2 meses. E juntamente com esses muros foram restauradas as 12 portas que haviam ao redor dos muros de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela era cercada por 12 portas, e cada porta dessa tinha uma função. E nós estamos estudando cada porta dessa como uma área da nossa vida, e assim estaremos até o final do ano. A primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas. Por essa porta passavam as ovelhas que eram levadas para o templo para serem sacrificadas. Lá em João 10, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz
eu sou a porta das ovelhas. Então nós entendemos que o primeiro lugar que nós temos que restaurar é o lugar de Jesus. Amém? O primeiro lugar é o lugar que Jesus ocupa, é o lugar onde Jesus tem passagem, onde Jesus tem acesso à porta das ovelhas. E a porta das ovelhas fala sobre sacrifício também. As ovelhas que entravam, passavam por ali, iam para o templo para serem sacrificadas. Então, restaurar a porta das ovelhas é nascer de novo, é morrer para o velho homem e ressurgir como uma nova criatura, é morrer para o mundo, é deixar de viver a sua vida para viver a vida de Deus. Isso requer sacrifício, isso é ser uma ovelha levada para o sacrifício. Então, por isso que é importante a restauração da porta das ovelhas. A restauração começa nela e termina nela, porque Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E a segunda porta que nós estamos nela é a porta do peixe. Para que servia a porta do peixe? A porta do peixe era por onde entrava todos os peixes que eram pescados no mar de Tiberíades ou no mar da Galileia, e entravam por ali para serem comercializados, para serem vendidos às famílias que habitavam dentro da cidade. O peixe era o alimento básico do judeu na época. O peixe e o pão era o alimento mais comum, era mais básico, era como se fosse o nosso arroz com feijão hoje. Então, essa porta era muito importante, porque por ali entrava o principal alimento para os judeus. E foi essa primeira a alegoria que nós fizemos a respeito do alimento. Como nós temos nos alimentado espiritualmente, qual tem sido o nosso alimento, de que temos nos nutrido, como temos nos alimentado, como temos sido saciados. E também os peixes, na palavra hebraica para peixe, ele tem 3 significados. Um é crescimento, o segundo é reprodução e o terceiro é mover-se rapidamente. Sobre reprodução nós falamos no último domingo, antes desse do encontro com Deus, e eu fiz um paralelo com a vida cristã, com o fenômeno chamado piracema, que é a desova dos peixes, quando os peixes sobem para a cabeceira dos rios e eles nadam contra a correnteza, eles têm a sua amplitude, a sua distância que ele precisa percorrer para que possa chegar até o local da desova, e é através desse sacrifício que os seus hormônios são estimulados e ele chega ao ponto de reproduzir. E cada peixe ele tem uma distância a ser percorrida. E assim, eu falei sobre os processos de Deus na nossa vida e sobre o caminho que Deus nos faz para crescermos nele e nos reproduzir, semeando em outras vidas, a fim de que possamos fazer discípulos. E nessa noite eu quero falar sobre esse terceiro significado da porta sobre o peixe, esse terceiro significado da palavra hebraica para peixe, que é mover-se rapidamente. Alguém já conseguiu pegar um peixe, mesmo dentro do aquário? É complicado, né? O bichinho é ligeiro, né? Você vai lá com uma peneira, com uma coisa para pegar ele no aquário e ele sai rapidinho. Ele se move muito rápido, ele se move. Oi? O pai de Braia, né? Pronto. Braia deu a introdução terça-feira aqui sobre o peixe. E aí, queridos, como o Braia diz que o pai dele faz pesca submarina, né? Então, ele diz que pega no arpão, né? Mas Braia disse que quando vai pescar com ele, o pai dele disse: "Você viu?" Ele disse: "O quê? O que foi?" "Não, o peixe passou aqui agora." Ele disse: Não vi nada não." Ele disse: "Aqui, olha ele ali, ó." Atira e pega o peixe. Mas eles são tão rápidos, eles são muito rápidos mesmo, os peixes. Ele tem uma habilidade de se locomover dentro da água que é fascinante.
E isso é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida cristã. Para que você possa restaurar a porta do peixe, você precisa restaurar a sua agilidade espiritual. É necessário, requer que nós nos movamos rapidamente, se quisermos chegar onde Deus quer que cheguemos. Se você for em passo de tartaruga, você não vai chegar em lugar algum, nunca. O reino de Deus exige que sejamos rápidos, que sejamos ágeis, que nos movamos rapidamente, como um peixe dentro d'água. Amém? Em Jeremias, versículo 12, capítulo 12, verso 5, diz: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Isso é uma realidade de hoje, queridos. Se você se cansa com homens que correm a pé, como você pode competir com cavalos? Muitas vezes nós não estamos alcançando nem quem está andando a pé, e queremos alcançar aqueles que estão a cavalo. E nós só alcançaremos aqueles que estão a cavalo se nós corrermos, se nós formos ágeis, se nós formos ligeiros, se nós formos determinados em acelerar o passo. O povo de Israel, quando passou pelo Mar Vermelho, a ordem era: marchem depressa. O trecho que eles atravessaram era grande, mas era mais de 1 milhão de pessoas que tinham que atravessar. Então eles tinham que passar a noite inteira, e quando amanhecesse o dia, eles tinham que estar do outro lado da margem, porque o exército de Faraó vinha atrás deles com cavalos e carruagens. Então eles não podiam ir a passo de tartaruga não, conversando, com a cara para cima, se distraindo, parando para descansar. Eles tinham que ser ágeis, e eles foram ágeis, e chegaram lá do outro lado, a ponto de que quando os carros de Faraó chegaram no mar, o mar se fechou e afogou o exército de Faraó, e o povo já estava do outro lado da margem. Quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída, Deus dá uma ordem para Ló sair depressa de lá e levar sua família. E Ló ficou enrolando, né? Como algumas mulheres, a minha não, quando vai sair de casa, né? Tem homem que é assim também, né? Não, né? O camarada já está atrasado e a mulher lá na frente do espelho, se arrumando. Vamos, meu filho, você não vai ficar mais bonita do que isso não, vamos embora, ligeiro. Ló ficou enrolando, a ponto dos anjos pegarem Ló pela mão, e as filhas de Ló e a mulher, e saírem puxando ele: vamos rápido. E se não fosse isso, ele teria sido destruído com Sodoma e Gomorra. Queridos, se nós nos cansamos com os que correm a pé, como queremos competir com os que correm a cavalo? O mundo está acelerado. Quem já ouviu quem já falou essa frase? Os dias estão mais curtos, os anos estão passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido. Ontem era Natal, hoje já é São João, daqui a pouco já é Natal de novo. O tempo está passando assim, não é verdade? Mas olha, a rotação da Terra, ela está na mesma velocidade. O que acontece é que o nosso tempo, ele tem diminuído, porque nós temos nos ocupado com muitas coisas. E nós temos corrido para muitos lados, temos corrido para muitas coisas. Nós temos gastado o nosso tempo com inúmeras coisas, e a tecnologia faz com que o nosso tempo fique ainda menor. E essa sensação de que o tempo está mais rápido é porque o mundo está correndo. E se o mundo está correndo à nossa volta, nós não podemos ir a passo de tartaruga não, queridos, porque senão nós não vamos alcançá-los, nós não vamos atingi-los. Nós temos o nosso culto transmitido pela internet. Isso proporciona que alguns irmãos que porventura não tenham condições de estar na igreja por enfermidade ou por viagem, assistam ao nosso culto, amém?
O pessoal de Águas Belas, nem sempre pode estar aqui, estão lá assistindo, deve estar lá o Clóvis, a Dilvinha, a Isadora, o Igor, estão tudo lá assistindo. E quando a gente diz, vamos ficar em pé, irmãos, eles ficam em pé também na sala. Levanta as mãos, eles levantam as mãos também. Ajoelha, eles ajoelham também. São bem obedientes, né? E aí quando eu digo, boa noite, eles, boa noite, pastor. É igual a minha avó assistindo o Jornal Nacional, quando ele é bom. Amém, irmãos? Então, queridos, se nós não nos modernizarmos, se nós não nos adequarmos às mudanças à nossa volta, se nós ainda ficarmos colocando corneta do lado de fora da igreja, para os vizinhos ouvirem o nosso culto, a gente vai ficar para trás. Então, queridos, se nós nos cansamos com quem está correndo a pé, como podemos competir com quem está a cavalo? O mundo está a cavalo, olha, correndo, 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 e nós estamos assim, queridos. Porque a liderança, a chefia de repartições públicas estão com pessoas não cristãs? Porque a maioria das cadeiras nas faculdades estão com pessoas não cristãs? Porque a maioria dos professores das faculdades federais, das faculdades estaduais, são ateus, são militantes de esquerda, são antibíblicos, anticristos. Por quê? Porque nós temos dormido no ponto. Porque eles têm sido mais ágeis do que nós. Eles têm sido mais prudentes, eles têm sido mais diligentes, eles têm buscado os objetivos deles e têm alcançado, e nós ficamos para trás. Nós ficamos aqui, glória a Deus, aleluia, amém, Deus é bom, e pronto, e está só nisso. Amados, o cristão, ele tem que ser primeiro em tudo, excelente em tudo. Você é cristão, você quer transparecer Cristo, você precisa ser o primeiro na sua classe, o primeiro na sua faculdade, você precisa ser o melhor empregado, você precisa ser condecorado todo mês como o melhor funcionário, você precisa ser o melhor patrão, você precisa ser exemplo em tudo. Amém. E aí você vai estar correndo na frente do mundo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, existem 3 pontos que eu gostaria de falar aqui nessa noite, se der tempo, a respeito de correr. Existem alguns textos que falam sobre correr na Bíblia, e eu peguei 3 deles para que nós possamos analisá-los. O primeiro é Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Abra aí sua Bíblia rapidinho. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos correr, gente? Amém? Glória a Deus. Cuida! Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? O que é que o escritor aos Hebreus está nos aconselhando ou está nos ordenando? Que nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. A partir do momento que você veio para Jesus, que você restaurou a porta das ovelhas, existe uma carreira que está proposta para você. Existe um percurso em que você precisa cumpri-lo correndo. Mas muitos não cumprem, em muitos, os projetos de Deus na sua vida estão travados, geralmente porque não consegue se livrar dos embaraços que os impedem de correr para Deus. E quantos cristãos você conhece que vive, dá um passo para frente e 2 para trás, dá 2 para frente e 3 para trás, chega em lugar algum? Nunca,
Você precisa se desembaraçar de tudo que te prende e correr a carreira que está proposta para você. Chega de estar preso ao passado, chega de estar preso a relacionamentos que te prendem, que te amarram, que te impedem de correr. Você já viu alguém que você já tentou correr e alguém te segurou? Não é terrível? Você querendo se soltar e a pessoa te segurando e você querendo correr e ela segurando você. Existem pessoas que nós relacionamos que são assim, queridos. São como nuvens negras que pairam sobre nossas cabeças, sempre com negatividade, sempre com incredulidade, sempre semeando setas do inimigo na nossa mente, sempre fazendo sugestões malignas na nossa mente, sempre nos dando conselhos que nos levam para trás, ao invés de nos produzir na nossa carreira. Queridos, o apóstolo Paulo nos dá um conselho terrível a esse respeito. Sabe o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios? Ele diz que, meus irmãos, se algum irmão entre vós, que se diga ser irmão, der mau testemunho, for pecador, e ele dá uma lista lá dos pecados que esse irmão pode cometer, eu vos aconselho, com ele nem comais. Não se sente com ele nem para comer. Não saia nem para fazer um lanche com ele. Se possível, não receba ele na sua casa nem para jantar ou para almoçar. Mas, pastor, isso é falta de educação. Não, queridos. Se algo te impede de correr para aquilo que Deus tem proposto para você, você precisa se desembaraçar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Existem pessoas, queridos, que nos puxam só para trás. Estão com aquelas cordas de academia, de ginástica, segurando em nós, e a gente querendo correr, e elas puxando a gente para trás. Se livre desse tipo de gente, queridos. Se livre desse tipo de relacionamento. Fale da palavra de Deus, testemunhe, destile o amor de Deus sobre a vida dela, dê a oportunidade dela experimentar o amor e a vida de Deus que existe em você. Se ela não quiser, querida, Deus te abençoe, eu vou seguir meu caminho, você vai seguir o seu, agora eu vou correr para Jesus. Amém, amados. Ressentimentos. Quantas pessoas estão presas no passado por causa de ressentimentos, por causa de sentimentos que te prendem lá atrás, que te amarram lá atrás e que te impedem de correr para aquilo que Deus faz. Por que é que vocês chegaram naquela alegria toda aqui no encontro com Deus domingo, na chegada do encontro com Deus? Porque vocês foram desembaraçados de todo esse ressentimento, de todo sentimento que prendia vocês no passado, que impedia vocês de correr para o projeto de Deus na sua vida. Por isso Paulo diz que, queridos, tudo que for de boa fama, tudo que for bom, tudo que for perfeito, tudo que for gracioso, nisso pensai, ocupe a sua mente, nisso você pense. A psicologia, ela nos ajudou em muitas coisas, nos ajuda em muitas coisas. Mas ela nos deixou um ensinamento terrível através de Freud. A transferência de culpa para os nossos pais dos nossos fracassos. Nós nos isentamos de culpa, de erros e de fracassos nossos por causa do que os nossos pais fizeram conosco. Querido, nós estamos estudando uma cadeira de liderança no mício, e os alunos fizeram uma linha do tempo. E eu estive comunicando com eles que essa linha do tempo, ela nos mostra que Deus, mesmo longe deles, mesmo antes de chegarmos nele,
Ele já havia preparado todo o caminho para tratar o nosso espírito, o nosso temperamento, o nosso caráter, a nossa personalidade, os valores que existem em nós, desde o início de onde nascemos. Quem aqui nunca disse, eu podia ter tido um pai diferente, eu podia ter nascido de uma mãe diferente, eu podia ter nascido filho de Bill Gates? Já pensou? Podia ter nascido filho de Silvio Santos. Sabe qual é a resposta de Deus para você, querido? Então você não seria você. Você só é você, porque você é a junção dos genes, do DNA do seu pai e da sua mãe. Se você fosse filho de qualquer pai, de qualquer outra mãe, você não seria você. Você só é você porque Deus uniu um ser imperfeito com uma outra ser imperfeita e juntou os dois, botou no liquidificador em cima da cama e aí gerou vocês. Não foi bem no liquidificador não, mas o negócio, o balançado é o mesmo, né? E aí gerou você, querido. O resultado dessa vitamina foi você. Eu podia ter nascido na França, podia ter sido um americano, um alemão grande de olhos azuis, galego. Eu não teria esse senso de humor do brasileiro, eu não teria essa criatividade do brasileiro, eu não teria essa facilidade de me relacionar que o brasileiro tem, queridos. Pensa nisso. Amém, amados? Para que ressentimento? Para que culpar o seu passado? Se você conta o seu passado, conte ele direito. Conte as coisas ruins, mas conte o que essas coisas ruins construíram em você. Porque se você chegou até aqui, é porque você venceu os obstáculos que foram colocados sobre você. E você venceu porque você foi feito forte a partir dos problemas e das dificuldades que se puseram sobre você. Talvez você tenha corrido uma carreira de 110 metros com barreira. Já viu aquela corrida de 110 metros com barreira? O camarada, além de correr, ele tem que pular uns cavaletes que são colocados na pista, e ele tem que pular um por um e correr ainda e chegar primeiro do que os outros lá. É fácil um negócio desse? Mas se você quiser vencer na vida, você tem que passar por esses obstáculos, você tem que pular esses cavaletes, você tem que cruzar a linha de chegada de qualquer jeito, amados. E pecados, amados. Pecados nos impedem de viver plenamente a corrida com Deus. E toda vez que nós pecamos, nós damos uma volta e voltamos à estaca zero. E nós caminhamos, prosseguimos, caímos de novo, voltamos para a linha de chegada, para a linha de partida. E nós nunca chegamos na linha de chegada, porque todas as vezes nós retornamos ao início por causa dos nossos pecados. Pare de tratar o seu pecado como um problema. O pecado não é problema, não é dificuldade. Você não tem uma dificuldade, você não tem um problema, você não tem uma fraqueza, você tem um pecado. E quando você parar de orar assim, Senhor, perdoa as minhas mentiras, mas começar a orar assim, Senhor, perdoa-me porque eu sou mentiroso, você vai alcançar a graça de Deus e o perdão sobre a sua vida e a libertação do seu pecado. Quando você começar a dar o nome certo ao seu pecado, e identificá-lo, e confessá-lo, esse pecado, ele vai deixar de existir na sua vida, porque ele vai perder força, e você vai ser forte diante dele.
Mas muitos querem se livrar do pecado e tratam ele como um bichinho de estimação, né? Como o Malu. Malu é uma cachorrinha nossa lá em casa, que leva toda quinta-feira para dar banho no salão dela. Ela é chique, viu? Leva toda quinta-feira para dar banho, compra a ração dela, tem a hora de botar a ração, tem o lugar da comida dela, da água dela, né? Para dormir de noite, tem a caminha dela, mas ela não quer dormir na cama dela, ou ela dorme na cama de Ana Laura, e se Ana Laura não estiver em casa, ela dorme na nossa cama, comigo e com a Aline. De vez em quando a gente tem que sair para passear com ela, que ela está meio estressada dentro de casa, e aí sai, a Ana Laura sai para passear com ela, dá uma volta no quarteirão e volta. Quando ela some 5 minutos, é uma agonia lá dentro de casa. Cadê Malu? Cadê Malu? E sai procurando debaixo das camas, debaixo do carro, do canto. De vez em quando ela foge, aí é um terror. Tem muita gente que cria o seu pecado dessa maneira, queridos. Alimenta o seu pecado, dá aguinha para ele, leva ele para tomar banho, leva ele para passear, bota ele para dormir com ele, na cama. Faz carinho nele, bichinho. Você só vai se livrar do seu pecado quando você tiver nojo dele. Quando você tiver asco dele, quando você tiver repulsa dele. Mas enquanto você achar ele simpático, bonitinho, agradável, ele estará embaraçando a sua vida e a sua carreira. O tempo é curto, vamos para o segundo texto. Isaías 40, 29 a 31. A partir do 28. 40, 28 diz: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem aqui já quis fazer uma rotina de exercício correndo de manhã? Né? Luquinhas corre quantos quilômetros todo dia? 6 quilômetros todo dia. Cadê aí Cleiton e Lidomar? Quantos quilômetros? 10. Pronto, muito bem. Vocês começaram correndo esse ritmo? Começou andando 1 quilômetro, orando para chegar no final, não foi? Orando para chegar em casa. Amados, quantos ficam pelo caminho porque se cansam e desistem? Desistem da corrida, desistem da caminhada, porque se fatigam, se cansam. Eu estou muito cansado, pastor, eu estou cansado dessa vida, estou cansado dessa rotina de ir para a igreja, voltar, dessa rotina de ler a Bíblia, de orar, de cantar, de ser discipulado, de confessar pecado. Estou cansado de tudo isso. Sabe por que você se cansa? O texto está dizendo aqui: os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Quando você aprender o princípio de esperar no Senhor, você não vai se cansar. Você vai correr uma maratona e vai chegar com fôlego para correr outra além, quando chegar no final da corrida. Olha, esperar em Deus não é estado de letargia e inatividade, não.
Esperar em Deus não é você deitar numa rede e pegar um coco e começar a beber água com sombra e água fresca deitado numa rede, não. Estou esperando em Deus aqui. Uma vez eu estava em Brasília e eu ia passando ali naqueles canteiros de Brasília e eu vi um camarada deitado numa rede e uma placa assim, enficado no chão. Precisa-se de emprego. E ele deitado na rede lá. Eu disse, meu Deus do céu, isso deve ser um baiano que veio aqui para Brasília pedir emprego. Até de emprego aqui. Eu estou brincando. Tem algum baiano aqui, fora Mica? Tem ali, a Cássia. Pronto, arrumei o encrenca agora. Mas, queridos, muitos querem viver desse jeito, amados. Muitos acham que esperar no Senhor é ficar sem fazer nada e deixar, porque Deus vai fazer tudo. Sabe de uma coisa, amados? Nós temos que aprender que aquilo que é impossível a nós, Deus fará, mas aquilo que está ao nosso alcance, Ele espera que nós façamos. Eu preciso cumprir aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer, e aí o impossível, o sobrenatural, é com Ele. Amém? Mas nós estamos com fome, queremos que um anjo venha com uma bandeja, trazendo café da manhã para nós na cama. Gente quer um emprego e quer que chegue lá um funcionário da agência de emprego bater na nossa porta, diz, olha, estamos aqui com a lista de empregos, qual é que você escolhe aqui? Queremos ter uma profissão, mas não queremos estudar para passar no vestibular, fazer uma faculdade, se formar e ter um diploma com essa profissão. Nós queremos que Deus faça as coisas para a gente, e achamos que esperar no Senhor é isso. Esperar no Senhor não é isso, queridos. Esperar no Senhor é muitas vezes fazer como Jacó. Jacó colocou os olhos em Raquel e disse, opa, essa é a mulher da minha vida. E chegou para o pai dela e disse, olha, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E o pai dela disse, tá bom, tá certo. Só que o pai dela era um baita do enganador. E aí, depois de 7 anos, Jacó trabalhou esperando por Raquel. Quando chegou no dia do casamento, Labão empurrou Lia, que era a irmã de Raquel, a mais velha, que era mais feinha. A Bíblia diz que ela era vesga, ela tinha os olhos trocados. E aí disse, essa aqui vai ser difícil de casar, eu vou empurrar logo essa aqui para ele. Jacó já tinha tomado uns vinhos, foi e deitou com Lia, quando acordou essa manhã que olhou, teve um susto miserável. Disse, olhou para o lado e disse, minha Nossa Senhora, que danado é isso? Que aimada é essa? Aí foi lá reclamar na gerência, né? Disse, olha, eu não comprei aquela mercadoria ali não. A mercadoria que você me deu está com defeito. Labão disse, não, a gente não aceita devolução não, viu? Não aceitamos devolução. Se você quiser, você vai trabalhar mais 7 anos para poder receber a outra. E aí a Bíblia diz que Jacó recebeu Raquel e trabalhou mais 7 anos por ela. Trabalhou 14 anos por Raquel. Jacó, ele trabalhou 7 anos esperando por sua noiva, por Raquel. Ele esperou por Raquel trabalhando. Amém, amados? Isso te diz alguma coisa? Pastor, eu estou orando para o meu marido se converter. Deus vai fazer isso, em nome de Jesus. Faça a sua parte, querido, Deus vai fazer a dele. Dê testemunho de vida, mude sua conduta. Tem uma coisa, querido, se as coisas não mudarem, deixe elas como estão, mude você mesmo. Se as pessoas não mudarem, deixe elas como estão, comece a mudar você mesmo. E aí você vai começar a ver a mudança na vida das coisas e das pessoas que estão ao seu redor.
Mas muitos querem que Deus venha com um toque de mágica. Deus é o gênio da lâmpada, esfrega e tem 3 desejos. Diga qual é o seu desejo, e aí você vai fazer o seu desejo. Deus, ele não é o gênio da lâmpada. Deus não é Papai Noel, que você faz uma cartinha para ele e manda para ele vir com um presente dia de Natal. Deus é Deus e ele age com princípios. Amém? Queridos, nós temos que entender que a nossa vida muda quando as nossas prioridades diárias mudam. Esperar no Senhor, na grande maioria das vezes, vai ter um preço a ser pago, de mudança de vida. Quando Jesus estava para subir aos céus, ele disse aos seus discípulos, e a Bíblia diz que mais de 500 viram ele subir aos céus, então havia mais de 500 irmãos ali. Ele disse: esperai em Jerusalém, até que recebais a promessa do Senhor. Qual era a promessa? A descida do Espírito Santo, que se cumpriu em Pentecostes. Mais de 500 ouviram esse recado de Jesus, essa ordem de Jesus. Quantos tinham lá no cenáculo, no dia que o Pentecostes aconteceu? Quem sabe? 120. Menos de 1/3 daqueles que ouviram que Jesus estava ali. Menos de um quarto, né? Menos de 1/4. Quer dizer, de cada 4 que ouviram Jesus dizendo: fiquem em Jerusalém até que seja revestido do poder, 3 não esperaram no Senhor. 3 desistiram. Mas é interessante que os 120, eles estavam o quê? Sentados, tomando café, fazendo piquenique, não eram? Eles estavam fazendo o quê? Estavam fazendo o quê na igreja? Orando. Eles estavam fazendo a parte deles, e aí o Espírito Santo de Deus veio e batizou e revolucionou a vida daqueles 120, e dali começou a igreja. Esse é o grande segredo que nós temos que aprender, queridos. Mas nós estamos muito ocupados com muitas coisas, muito distraídos com muitas coisas, e não conseguimos esperar no Senhor e entrar no processo de espera para que Deus venha e faça. Eu tenho promessa de Deus, A palavra de Deus, existe milhares de promessas, mas a grande maioria das promessas de Deus, na sua palavra, são condicionais. Deuteronômio 28, o que é que diz? Ouvires a minha voz, do Senhor teu Deus, e obedeceres tudo que hoje eu te ordeno, então, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Nenhuma das pragas que veio sobre os egípcios virá sobre você. Vem a bênção, mas tem um se antes da promessa. Na grande maioria das promessas existe um se, existe um condicional antes de que essa promessa se cumpra. Porque Deus, ele não quer criar filhos mimados. Apesar de ele fazer alguns mimos com a gente, mas ele não quer nos criar filhos mimados, que recebem tudo de mão beijada, sem nenhum esforço. Ele quer que nós participemos do processo do milagre dele. Amém? Glória a Deus. Esperar no Senhor, você tem que entender um princípio. Aquilo que tivesse de ser seu, será. Não se preocupe. Se você crer nisso, se você entender nisso, e aprender a fazer sua parte para que isso aconteça, você não vai andar ansioso, você não vai perder noites de sono, você não vai ficar sem comer, você não vai ter que tomar antidepressivo, você não vai ter crise de ansiedade. Você simplesmente vai esperar e confiar no Senhor. Porque se aquilo que você estiver esperando tiver de ser seu, será.
talvez não seja no seu tempo, mas é no kairós de Deus, no tempo de Deus. E Deus, ele não se atrasa não, o seu relógio ele tem o tempo certo. Quem está atrasado somos nós, que estamos sempre perdendo os prazos e estamos correndo com atraso. Deus, ele nunca se atrasa. Deus, ele não tem pressa. Eu já vi muita profetada dizendo aí, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Deus não tem pressa não. Ele tem o controle do tempo na sua mão. Ele sabe na hora certa de fazer aquilo que tem de fazer. Já pensou Deus com os anjos? Vamos lá, nós estamos atrasados. Vamos lá, desça logo lá, vamos lá. Estamos atrasados. Estamos em cima da hora, vamos. A palavra de Deus diz que um dos nossos grandes erros é achar que Deus é como nós, queridos. Deus não é como nós, Ele não tem pressa, Ele não está nunca atrasado, Ele vai chegar sempre na hora certa para você. Se não chegou ainda, é porque ainda não é a hora, mas vai chegar. Pastor, eu estou num processo, estou num deserto que eu nunca vi tão grande. Se não terminou, é porque ainda não chegou ao fim. Na hora que chegar ao fim, Deus vai te dizer, pronto, querido, entre na terra prometida. Acabou seu deserto. Receba a promessa. Muitas vezes nós não temos escolha sobre o que temos que esperar, mas podemos decidir de que maneira vamos esperar. Quem gosta de esperar a fila de banco, ser atendido no consultório, no Dom Moura, na UPA, no Monte Sinai? Eu amo essas coisas, amo. Mas existem coisas que você não pode escolher não esperar. Você não vai passar na frente, não vai furar a fila do banco, vai? Para ser atendido. Você não é mais bonitinho que os outros para ser atendido. Você não vai passar na frente dos pacientes que marcaram a consulta antes de você. Você não vai avançar na frente de quem tem prioridade. Então você não tem escolha, você tem que esperar. Mas você pode escolher a maneira como você vai esperar. Você pode esperar pegando um bom livro, lendo, sendo edificado, pegando a Bíblia, lendo a Bíblia, botando um fone de ouvido com um louvor abençoado, e indo no céu e voltando. Ou você pode escolher esperar murmurando, reclamando, xingando a atendente, xingando o caixa do banco, falando mal, dando mau testemunho, sendo ranzinza, criticando Deus e o mundo, destilando amargura. Eu estou dando o exemplo das filas do banco e do consultório médico, mas isso cabe em todos os sentidos da nossa vida, queridos. Desde o ente querido que você está esperando que Deus faça a obra de conversão na vida dele, até uma promessa de emprego, ou até de casamento mesmo, que você recebeu do Senhor, e você tem que escolher como é que você vai esperar. Esses dias eu recebi uma postagem no Zap do pastor Gustavo, bem engraçado, bem interessante. Ele diz: você escolheu esperar, para as solteiras, né? E para os solteiros aí. Você escolheu esperar. Agora, escolha também se arrumar, tomar um banho, se perfumar, se produzir, escovar os dentes, botar desodorante, se arrumar, né? Nós muitas vezes queremos esperar e não nos preparamos para esperar bem.
Queridos, esperar não é perder tempo, é fruto de uma escolha de quem prioriza o eterno e não o passageiro. Já dizia minha avó, o apressado come cru. Não é verdade? Você pode fazer escolhas que serão totalmente passageiras. Mas você tem o poder de escolher aquilo que é eterno. Aquilo que vai ressoar durante toda a eternidade. Se você esperar no Senhor, você nunca se cansará. Porque a esperança dele vai te renovar todos os dias. A graça dele vai revigorar as suas forças todos os dias. E você vai entender no processo que o mais importante do que começar a carreira é permanecer nela até o fim. Existe uma carreira proposta para você, queridos, e você precisa ir até o fim. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, e eu vou rapidinho ver esse último ponto, em Atos 20, 24. E 2 Timóteo 4, 7. Em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo, ele está diante dos anciãos da igreja de Éfeso. E ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo entendeu isso, queridos, que nada na vida dele era precioso, que o que ele tinha de mais precioso era completar a carreira e o ministério que foi dado para ele. Quando você entender isso, querido, as suas escolhas entre o vil e o precioso, entre o eterno e o passageiro, entre o que é santo e profano, vai se tornar muito mais fácil. Ou se não mais fácil, vai se tornar muito mais claro para você qual a escolha que você deve tomar. Se você passar a entender que não existe mais nada precioso na sua vida que não ser completar a carreira que Deus propôs para você correr. E em 2 Timóteo 4, 7, ele se despede do seu filho amado, dizendo, na última carta que ele escreveu da prisão, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava nessas suas últimas palavras ao seu discípulo dizendo: eu completei a carreira que me foi proposta. Eu posso ir para a glória agora, eu posso ir para o Pai agora, porque não me resta mais nada nessa terra. Eu completei a carreira. E é isso que Deus espera de nós, queridos, cada um de nós. Deus não espera menos do que isso de nenhum de nós. Na Olimpíada de 1988, o mundo ficou chocado com a cena de uma suíça, uma corredora suíça, chegando na linha de chegada de uma corrida, de uma maratona, e ela chegou cambaleando, ela chegou se arrastando, e os paramédicos na margem da pista pedindo para que ela parasse, para que ela socorresse, e ela dizia não, não, e ela sai completamente esgotada, cambaleando, e quando ela chega na linha de chegada, ela desaba nos braços de um paramédico. Só que um detalhe, ela não estava chegando nas primeiras colocações, ela não estava disputando uma medalha, ela estava chegando em último lugar. E os repórteres, depois de algum tempo, quando ela se recompôs, perguntaram a ela: por que você não desistiu antes? E ela disse: eu sou
a primeira mulher do meu país a disputar uma maratona. E, aliás, essa era a primeira Olimpíada em que tinha uma maratona feminina, teve maratona feminina. E ela disse: eu sou a primeira mulher que teve a oportunidade de participar de uma maratona na Olimpíada. Eu me preparei para isso durante 4 anos e eu vim aqui para representar o meu país. E eu só tinha uma coisa em mente: cruzar a linha de chegada. Essa determinação, esse foco que nós precisamos para completar a carreira que nos está proposta, queridos. Ou é esse foco e essa determinação que falta em muitos que ficam pelo caminho, que desistem na primeira curva ou na primeira reta. Muitos que têm o sucesso querem ter o sucesso, mas a maioria deles desiste quando entendem o preço que tem que ser pago. Muitos querem ser famosos, muitos querem ter dinheiro, muitos querem ser bem de vida, muitos querem ser bem organizados financeiramente, ter uma família estruturada, ter filhos obedientes, bem criados. Mas a grande maioria não quer pagar o preço para isso. Quer uma fórmula pronta, daquelas que se faz no micro-ondas, e rapidinho ter na sua mão. Nós costumamos a dizer aos pais que aconselhamos, dizendo: olha, criar filhos requer trabalho, requer esforço e trabalho. Se você não está disposto a ter esforço e trabalho e dedicar tempo a eles, você não pode exigir resultados positivos ou satisfatórios. Ter uma vida financeira equilibrada é preciso disciplina, é preciso sacrifício, é preciso conter os impulsos, é preciso ser regrado, é preciso ser organizado. E muitos querem ter uma vida financeira organizada, mas não querem pagar esse preço. Ter uma vida cristã abençoada é possível. E o preço pela nossa salvação já foi pago lá na cruz. Mas existe um preço que eu e você precisamos pagar para a nossa vida cristã ser abençoada. E esse é um preço de disciplina, de determinação. Como diz o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Estou sendo rápido aqui, você vai anotando, depois você lê em casa. Diz: não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo está dizendo que aqueles que correm nos estádios, eles pagam um preço de disciplina. Um corredor olímpico de uma prova de 100 metros, ele treina durante 4 anos para completar uma prova de 10 segundos, ou menos de 10 segundos. Mas se aquele preparo dele não for bem feito nos 4 anos, aqueles 10 segundos vai ser um fracasso na vida dele. São 4 anos treinando para uma prova de 10 segundos. O problema é que nós focamos na linha de chegada e não focamos no processo que temos que correr até chegar lá. No esforço que é necessário até chegarmos lá.
Deus é um Deus de fins, mas Deus é um Deus antes de processos. Antes de chegar ao fim que Ele deseja, Ele valoriza o processo que nos levará até esse fim. E é nesse processo que nós temos que correr. Nós temos que ser rápidos como os peixes, ligeiros como os peixes que nadam fugindo da presa, do predador. E o Senhor quer que nós restauremos essa porta do peixe, queridos, para que possamos nos alimentar corretamente, para que possamos reproduzir aquilo que Ele tem gerado em nós, e para que possamos correr a carreira que nos está proposta, para que sejamos rápidos e não tardios, para que sejamos ligeiros e não letárgicos. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. A palavra de Deus, Jesus dizendo que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então não existe almoço grátis para ninguém. Ou você se esforça, ou você não chega na linha de chegada. Por isso, vocês que fizeram o encontro com Deus estão aqui nessa noite. Aproveitem esse vigor, esse frescor, dessa força que vocês receberam. E deem esse sprint, corram o máximo que vocês puderem, para que vocês possam ganhar tempo nessa corrida. Deixando todo o embaraço para trás, esperando no Senhor e tendo foco e determinação. Corramos a carreira que nos está proposta, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh Deus. Quantos sairão nessa noite determinados a correr a carreira que está proposta para você? Quantos sairão daqui convencidos que a passo de tartaruga você não vai chegar em lugar nenhum? Que se você não consegue alcançar aqueles que estão correndo a pé, você não competirá com aqueles que estão a cavalos. Mas nós não podemos simplesmente correr. Como diz Paulo, eu não corro sem direção. Eu corro com um alvo. Eu corro para o centro da vontade do meu Pai. Quantas pessoas estão correndo a esmo, sem saber para onde vão? Começam os dias cansadas, terminam os dias estressadas e fatigadas, porque correm sem objetivo, sem sentido, sem direção, sem rumo, sem destino. É por isso que aqueles que estão no Senhor correrão e não se cansarão. Talvez você tenha corrido sem sentido e sem direção e sem destino até hoje. E você chegou nesse lugar e você ouviu essas palavras que tocaram o seu coração, que falaram fundo a você.
que te desafiaram a tomar uma posição em Deus, que te fizeram pensar para onde você está correndo e que tipo de esforço você está fazendo. E você entendeu nessa noite que existe uma carreira para você correr, que foi proposta por aquele que é o autor da sua vida. E você está decidido a mudar a sua vida a partir de hoje. Está decidido a mudar a direção da sua corrida para o Senhor. Está cansado de correr para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus caprichos, e está determinado a correr para Deus, o autor e consumador da sua fé. Se você gostaria de tomar essa decisão nessa noite, de dizer: Senhor Jesus, eu entrego minha vida, porque eu quero correr para Ti. Levante sua mão onde você está, nós vamos orar por você.